Talvez tenha sido esta frase que tenhas ouvido na infância, mas foi uma frase, foi o título de uma pregação, um pregador chamado Havner, eu não o conhecia, que na altura com 80 anos, ele diz que esteve em vários funerais de outros cristãos, pregadores, e ele diz que em vários desses funerais ele pensava, esta pessoa devia ter morrido 10 anos antes. Pregadores famosos que se desviam de Cristo e causam bastantes problemas nas suas igrejas e ministérios, que dão um mau testemunho, que dão argumentos a quem não é cristão para não querer ouvir as boas notícias do Evangelho. Quando ele morreu, houve um outro cristão que orou por ele e quis usar um pouco o título dessa pregação famosa dele. E ele orou o seguinte, e estava a falar acerca deste Havner. Ele diz: eu não receio a morte, mas receio manchar a tua honra, envergonhar o teu nome, magoar o teu coração amoroso. Pai, da tua graça peço humildemente, deixa-me ir para casa antes de anoitecer. Este antes de anoitecer é antes dele se desviar. É não correndo o perigo dele trazer desonra ao nome de Jesus. Bom, é verdade que há pessoas na igreja que vão à igreja, alguns dizem-se cristãos, alguns envolvem-se no serviço cristão. E talvez conheças alguns que já tenham passado por aqui ou por alguma igreja que tenhas frequentado e que depois saíram e que depois se afastaram e talvez hoje digam até que não são cristãos. Ou talvez não sejas cristão e gostavas de conhecer melhor. E se estás aqui esta manhã, eu creio que a ideia da passagem que vamos ver hoje é encorajar-nos a lembrar o que é um cristão. Porque é que um cristão pode ser cristão. E vamos ver o que é um novo começo. E às vezes talvez sintamos que precisamos de um novo começo, precisamos de algo novo. Talvez sendo cristão há muitos anos e com esta amargura de ver várias pessoas, talvez precisamos ser lembrados novamente de como é que podemos ser cristãos. A semana passada nós temos visto em Lucas 3 e vimos João Batista. Aliás, temos visto em Lucas que Lucas vai apresentando estas duas pessoas, João e Jesus. João Batista e Jesus. E eles são muito semelhantes, ou seja, há anjos a anunciar o seu nascimento, mas eles são diferentes. Um é superior, maior do que o outro. E uma coisa que João Batista disse quando estava a falar com as pessoas, ele citou Isaías, ele disse: e toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne verá a salvação de Deus. E a questão a partir daí seria: como? Ou em quem podemos ver a salvação de Deus? João teve um papel preparatório. E qual foi esse? Foi chamar as pessoas ao arrependimento. Foi dizer às pessoas: olha, deixem o pecado, deixem de viver apenas para vocês próprios e virem-se, voltem-se para Deus. É uma chamada ao arrependimento, uma chamada à mudança e para demonstrar isso através do ato de batismo. Então ele estava a batizar várias pessoas. É uma mudança radical de uma identidade virada para dentro para uma identidade virada para Deus. De uma vontade mal informada pelos nossos desejos para procurar uma vontade que é bem informada pela vontade de Deus. E hoje vamos ver a continuação, o que é que acontece quando João está a batizar várias pessoas. Eu vou convidar-vos a abrir em Lucas 3. Lucas 3. E vamos ler vários versículos. Eu fiquei entusiasmado quando estava a ler esta passagem. Sabem, às vezes quando olhamos para a Bíblia e são algumas passagens que conhecemos, mas de repente, nunca me tinha apercebido disto. Esta foi uma delas, em várias alturas. E vamos ver o quê? Vamos ver o Filho amado ao nosso lado, vamos ver porque é que temos falhado e vamos ver o Filho amado que veio para ser tentado. Eu vou pedir a vossa ajuda, ou melhor, vou pedir a ajuda do Paulo para a leitura e já vão perceber porquê. Então, eu vou ler do capítulo 3, versículo 21 e 22, e depois vou pedir ao Paulo para ler a secção do versículo 23 a 38. Talvez seja uma ajuda para a situação dele neste momento.
Depois vou pedir ao David, pode ser? Para ler no capítulo 4, versículo 1 a 13. Ok? Então, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E aconteceu que, ao ser todo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José. José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai. Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matatias filho de Semei, este filho de José, filho de Judá. Judá filho de Joanã, Joanã filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri. Neri filho de Melqui, Melqui filho de Adi, Adi filho de Cozã, este de Almadã, filho de filho de Josué, Josué filho de Eliezer, Eliezer filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi. Levi filho de Simeão, Simeão filho de Judá, Judá filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim. Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de David, David, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admi, Admi, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor. Naor, filho de Serug, Serug, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Falec, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxad, Arfaxad, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque. Próximo slide. Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais esteve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quer o quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pedimos-te que pela Tua graça concedas que possamos ver-te, ou ver-te pela primeira vez, ou ver-te melhor, que nos possas encorajar e desafiar através do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E desculpa, Paulo, eu não tinha avisado para fazer esta leitura tão desafiante. Acredito que será daqui que sairá o nome. Acredito que não. Tuana Luni, não sei se conhecem, mas ela vive há mais de 60 dias com um rim de um porco. Um rim de um porco. Claro, geneticamente alterado, ali com os retoques. E ela diz que se sente uma super mulher, que é algo irónico, não é? Super mulher ao ter um órgão de um animal. Mas é curioso que quem precisa de um transplante, normalmente, espera e precisa que alguém venha ao seu lado e lhe dê algo de si. E eu acho que é bastante louvável e desafiante esta ideia de ser um dador.
alguém que vem ao lado de alguém que está necessitado, com consequência da morte, e dá algo de si. Lucas é muito breve no batismo de Jesus, se o compararmos com outros evangelhos. Mateus e Marcos diz que João está a batizar, Jesus aparece, eles conversam. João diz, não, tu é que precisas batizar a mim, eu não sou digno de atar as tuas sandálias, os teus atacadores. Ou seja, ele está a reconhecer que Jesus não precisa ser batizado porque ele não fez nada de errado. Moralmente, ele é perfeito. E João está a dizer isso, mas Jesus insiste e ele é batizado. E reparem no que é que Lucas nos quer mostrar, apesar de ser bastante breve. Ele diz, logo no versículo 21, todo o povo é batizado. Também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu abriu-se. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Todo o povo precisava de um banho. Eles estavam sujos, moralmente impuros. Eles precisavam de se arrepender dos seus pecados. Precisavam de um novo nascimento, algo que só Deus poderia dar. Ou seja, eles estavam a reconhecer que precisavam da ajuda de Deus. Mas não Jesus. Ele não precisava. Mas todo o povo precisou de se batizar e Jesus batizou-se com eles. O Filho amado ao nosso lado. Esta é a primeira imagem que nós temos. O Filho de Deus, o Filho amado de Deus, está ao nosso lado. Ele quer se identificar com o seu povo. Por alguma razão, por algum motivo, ele quer vir ao nosso lado. A não ser que Jesus quisesse fazer aquilo que o povo não consegue fazer, desde o Jardim do Éden, que é ser agradável a Deus, cumprir com os requerimentos de Deus, cumprir toda a sua vontade. Eu acho que não é errado pensar, e se calhar a partir do princípio que todos nós aqui, nós não conseguimos ser boas pessoas. Sempre. Nós não conseguimos ser boas pessoas sempre. Nós criamos padrões através dos quais nós queremos viver e criamos padrões para as outras pessoas. E às vezes, e muitas vezes, criamos um padrão elevado para as outras pessoas, mas nem nós conseguimos cumprir esse padrão para os outros. E em várias alturas das nossas vidas, nós olhamos para esse padrão e pensamos assim, porquê que eu não consigo? Porquê que há alturas em que eu falho neste mesmo padrão que eu próprio coloco? Ficamos surpreendidos quando um deputado rouba malas no aeroporto para depois vender as roupas em aplicações de roupa usada na Vinted, por exemplo. Supostamente. Mas não somos assim tão diferentes. Todos nós procuramos lucro. E às vezes procuramos lucro com aquilo que não é nosso. Todo o povo é batizado, todos reconhecem o seu pecado, Jesus é batizado com eles, Jesus identifica-se connosco. Nestas nossas falhas, neste nosso sentimento que não conseguimos fazer tudo perfeito. E Deus identifica-se com o seu Filho, através do seu Espírito e através das suas palavras. O céu abriu-se ou rasgou-se, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Depois de 400 anos de silêncio, Deus voltou a falar e vimos isso nos nascimentos, ou seja, os anjos a virem trazer a mensagem de Deus a Isabel e a Maria, mas agora, não através de um profeta, não através de anjos, mas através do seu Filho e ao seu Filho. Isaías 64, Isaías revela uma ansiedade, uma esperança que Deus rasgasse os céus e viesse até nós. E aqui vemos isso, vemos Deus a rasgar os céus e a vir no seu Espírito, na sua palavra. Não era uma pomba literal, está bem, mas era de uma forma visível e objetiva. O Espírito Santo veio. Mais uma expectativa do Velho Testamento. E finalmente a voz, tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Estas três passagens, assim um bocado diferentes, não é? O batismo, genealogia e depois a tentação. O que é que elas têm em comum? E se repararem, vai aparecer várias vezes Filho de Deus. O Filho de Deus. Deus a dizer a Jesus, tu és o meu Filho. Na genealogia, mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E na tentação, o diabo a questionar se és o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus. E isto leva-nos a pensar na Bíblia de uma forma mais abrangente.
Quando o povo é escravizado no Egito, no Velho Testamento, no livro de Êxodo, o povo está escravizado, capítulo 4, versículo 22. Deus diz a Moisés para dizer a Faraó a seguinte mensagem: Israel é meu filho, é o meu primogênito, o meu primeiro filho. Deixa ir o meu filho para que me sirva. E depois das famosas 10 pragas, depois de uma delas é um cordeiro que é morto para salvar o primeiro filho de cada casa, o povo é liberto e caminha pelo deserto 40 anos e é tentado a não confiar em Deus. E não confia em Deus. Israel era o filho de Deus. Foram salvos da escravidão para servir a Deus, para abençoar outros povos, e eles falharam. A nossa passagem começa com Jesus a identificar-se com todo o povo, porque eles falharam. Todo o povo vinha batizar-se. Ou seja, Jesus está a entrar na equipa dos perdedores, na equipa dos pecadores, para fazer algo que eles nunca conseguiram fazer no passado, nem nunca irão conseguir fazer no futuro. O Filho amado ao nosso lado. Mas Ele vem ao nosso lado porque nós temos falhado. E é isso que nós vemos um pouco nesta genealogia. E já pensaram, é estranho a genealogia estar aqui. Eu já algumas vezes tinha a ideia, não é? E sabia que havia genealogias, ou seja, linhagens na Bíblia. Nos Evangelhos. Eu pensava assim, bom, Mateus está no início. Mas pensava assim, há outra genealogia, mas onde é que ela está? E abria no Evangelho de Lucas e pensava assim, Lucas 1, Lucas 2, onde é que está a genealogia? Devia estar aqui no início. Devia ser das primeiras coisas. E normalmente é. Mas Lucas colocou no capítulo 3. Colocou a seguir ao batismo de Jesus e antes da tentação de Jesus. Começa no versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava ou pensava, filho de José, filho de Eli, filho de, filho. Não vamos ler tudo. Mas é este o som, a palavra que fica na nossa cabeça ao ler a genealogia. Filho de. Em vez de pai de, gerou a, como aparece em Mateus. Em Mateus vai de Abraão até Jesus. Ou seja, começamos com o mais velho, ou o mais antigo, até ao mais recente. Lucas faz ao contrário, começa de Jesus e vai para trás. Ou seja, ele tem uma intenção diferente. E Lucas faz algo diferente de Mateus, que Mateus começa em Abraão, quer mostrar que Jesus é o filho de David, principalmente. E Lucas faz diferente. Ok, Jesus, filho de José, como vocês sabem, como se pensa, como se acha, e depois ele continua. E ele passa por David, mas ele não fica em David. E ele chega a Abraão, mas ele não para em Abraão. E ele vai até Adão. E depois termina com e filho de Deus. Ou seja, Lucas quer levar-nos a olhar para Adão, o primeiro homem criado, que depois da criação, Deus disse que era muito bom. Deus agradava-se da sua criação, à sua imagem e à sua semelhança. Então temos este foco em Jesus primeiro como o povo de Deus, o Filho como povo de Deus, e agora temos o Filho como um novo Adão. Fazer algo que Adão não conseguiu fazer. Porque em Gênesis 1 a 13 e depois no capítulo 3 nós vemos que Adão e Eva tinham um jardim cheio de comida. Não faltava lá comida, e boa comida. Eu imagino que havia lá mangas. Mangas é aquele fruto que devia haver lá. Não sei se havia ou não. Mas era um paraíso de sim e era uma árvore de não. Apenas uma árvore. Daquela árvore não comas. Era simples. Era muita coisa, sim, é para vocês. E apenas uma árvore de não. Eles duvidaram que Deus era bom para eles. Eles duvidaram que ia haver consequências se eles desobedecessem. E eles foram expulsos da presença de Deus. Adão falha. Anos mais tarde, o povo de Deus, que é liberto da escravidão e vai pelo deserto, curiosamente esta imagem de deserto, e eles têm fome e Deus providencia, através do chamado maná, uma comida estranha, mas Deus vai providenciando e ainda assim eles vão se queixando e desobedecendo. Eles refilam contra Deus, caminham durante 40 anos num deserto.
Nós conseguimos falhar de formas espetaculares. E vemos Adão e Eva, vemos o povo de Deus, e basta olhar para o nosso coração também para ver isso. O Filho amado, Ele está ao nosso lado porque nós temos falhado, e Ele também vem ao nosso lado para ser tentado. E é isso que nós vemos depois no capítulo 4 de Lucas. Ser cristão e não terás problemas. Ser cristão e tudo vai correr bem. Vem à igreja, serve de alguma forma, e quanto mais te envolveres, mais perto vais ficar do céu. Quanto melhor conheces a palavra de Deus, quanto mais te sentires cheios do Espírito de Deus, mais serás desafiado, serás tentado. A vida cristã não é fácil. A vida cristã não é fácil. Aqui temos Jesus, o Filho de Deus por excelência. Ele é batizado connosco, ele identifica-se com pessoas que falham. Deus está agradado dele, o Espírito desce sobre Jesus. E o que é que o Espírito agora faz a Jesus? Ele guia-o para o deserto. Ele leva-o para o deserto, onde ele será tentado. Ser o Filho de Deus, ter o Espírito de Deus, agradar a Deus, não é cunha para ter uma vida fácil. Não foi para Jesus. Jesus ouviu a voz de Deus e logo a seguir ouviu a voz do diabo. Jesus esteve no rio a ser batizado e agora está no deserto para ser tentado. A grande pergunta é se Jesus vai ser tentado e manter-se obediente a Deus ou não. Porque historicamente o Filho de Deus tem falhado. O Filho de Deus em Adão tem falhado. O Filho de Deus em povo de Israel tem falhado. Será que Jesus vai falhar? Os desafios do diabo são estranhos para nós, talvez. Transformar pedra em pão. Eu acho que conseguimos transformar pão em pedra. Se o colocarmos no micro-ondas durante muito tempo, aquilo fica muito rijo, quase pedra. Ajoelhar-se e adorá-lo para ter autoridade e glória. Isso, calhar, não nos apela muito. Saltar de um edifício para mostrar que é invencível. Isto já apela um bocadinho, pelo menos a muitos rapazes. A ideia de, será que eu consigo voar? Não sei se alguma vez vos ocorreu, a mim sim. Até sonhei com isso. E o acordar era péssimo. Depois de um sonho desses, acordar era muito mau. Mas os desafios do diabo são, e dois deles, o primeiro e o terceiro. O diabo diz, se és o Filho de Deus. Aparece esta repetição. Depois de 40 dias sem comer. E não sei quantos dias é que vocês já passaram sem comer. Supostamente 43, entre o dia 43 e o dia 60 e qualquer coisa, é quando se começa a morrer, sem comer. Mas a partir do 14º dia, acho que começa a haver bastantes falências nos nossos órgãos e coisas que vão acontecendo connosco. Então, 40 dias sem comer, e aqui temos a primeira tentação de comida. E não parece algo mau. Por que não transformas umas pedras em pães? Não é? Mais tarde, Jesus vai arranjar comida miraculosamente, a partir de alguns pães, de alguns peixes, ele vai multiplicar aquilo. Não parece assim muito mau. Mas Jesus diz que não. Jesus podia ter feito como o Harry Potter. Então, Harry Potter é aquele menino que consegue fazer magia, não é? Mas há regras. Onde é que ele não pode fazer magia? Ou onde é que ele só pode fazer magia? É só na escola, acho eu, de Hogwarts. Ele não pode fazer no mundo normal. Mas ele de vez em quando faz. Ou para chatear os seus tios, ou para se defender daqueles guardas da prisão de Azkaban. Jesus podia tentar fazer aqui algo semelhante. Ou seja, ok, eu vou usar aqui um bocadinho da minha divindade e vou para meu benefício. Jesus não faz isso. Ele não faz. Ele faz uma declaração de confiança em Deus e na sua palavra. Porque ele diz sempre, está escrito, está escrito. Ele cita Deuteronômio 8.3, está escrito. Nem só de palavra vive o homem, mas toda a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, acho isso palavra, mas toda a palavra de Deus. A segunda tentação é uma oferta que Deus já fez a Jesus. Deus já ofereceu a Jesus toda a autoridade e reinos no final da sua missão. E o diabo está a oferecer antes da sua missão. Basicamente o diabo está a dizer, olha, toma a coroa sem a cruz. Tu não precisas de ir para a cruz, toma já a coroa. Eu dou-te
se tu me adorares agora. Não precisas sofrer. Seria como, e eu estou a pensar, eu não sei se estou a pensar ou a considerar fazer uma maratona. Houve alguém que me desafiou. Eu nunca fiz uma maratona, eu nunca gostei de correr, mas seria como ir à inscrição da maratona e começar a fazer a inscrição e depois haver lá um campozinho a dizer: se não quiseres fazer, mas quiseres uma t-shirt em como fizeste, estiveste na maratona, carrega aqui. Ter a t-shirt da maratona sem fazer a maratona, sem ficar, sem sofrer, porque aquilo causa sofrimento. Sem muita dor antes e muita dor depois, imagino. E durante. E Jesus, mais uma vez, diz que não. Ele mantém-se fiel à palavra de Deus. Desta vez ele cita Deuteronômio 6 e ele diz que prefere adorar ao Deus verdadeiro do que uma imitação. Ele prefere o Deus verdadeiro a uma imitação barata. Terceira tentação, o diabo tenta usar as Escrituras. Ok, ele está a ouvir, Jesus está a citar muitas as Escrituras, então vamos cá tentar com uma Escritura, com o Salmo 91. Olha, mostra o teu superpoder de voo ou levitação. Usa os teus anjos. E é curioso, se estás num dos grupos familiares ou no GIF a estudar Apocalipse, há aquela imagem de Jesus, o que é que ele tem na sua mão? Ele tem os anjos, ele tem todo o poder sobre os anjos. E o Salmo diz isso, ou seja, tu podes usar os teus anjos, eles não vão deixar que nada de mal te aconteça. Podes saltar à vontade e tudo vai ficar bem, tu és invencível. E mais uma vez Jesus rejeita. Nós podíamos olhar para a forma como Jesus reage, responde às tentações e pensar assim, ok, devemos usar a mesma forma, devemos nos agarrar à palavra de Deus. Claro que sim, mas Lucas está-nos a querer mostrar algo mais profundo. Ele está-nos a mostrar que Jesus é o Filho verdadeiro de Deus, que Ele é o novo Adão, que Ele é o novo Israel, que Ele se identifica com as nossas fraquezas, com a nossa sujidade, para ir para o deserto, neste lugar, e ser fiel a Deus, uma coisa que nós nunca conseguiríamos ser. Não usar o seu poder para evitar o sofrimento. E aqui está a nossa salvação. João Batista falou que todo o olho verá a salvação de Deus. Como? Aqui está ela. No Filho amado que vem ao nosso lado, que se identifica connosco. No Filho que vem porque nós temos falhado. E no Filho que vem para vencer a tentação. É este o nosso Salvador. É este o Salvador que Deus tem para nós. Talvez penses, mas ser cristão é quase deixar de aproveitar as coisas boas da vida, é quase deixar de ser humano. Mas é o contrário. Jesus torna-nos mais humanos, não menos. Porque a religião vai nos oferecer outras coisas. Ela vai nos deixar amargurados e desiludidos e cheios de incerteza no final da vida. E muitas pessoas que abraçaram determinadas religiões, olhamos para elas 20, 30 anos mais tarde e estão bastante desiludidas com aquilo que acharam que agora merecem. Eu mereço isto porque eu fiz. Jesus oferece vida humana com abundância, alegria que nenhuma circunstância consegue tirar. Oferece contentamento e propósito. Jesus é a única esperança para o mundo. Não apenas para Israel, mas reparem, filho de Adão. Ele é o novo Adão para toda a humanidade. Ele é a única esperança para qualquer pessoa. E não há mais ninguém que se ofereça para estar ao teu lado até ao fim. Há um filme antigo, a preto e branco, eu lembro-me de ver, não sei se o vi todo, se vi partes dele, O Homem-Elefante. Há livros também. É uma história bastante triste, alguém bastante desfigurado, que é abandonado pelos seus pais, pela sua mãe. E há uma cena em que há um casal que se aproxima dele e que se tornam amigos dele. E a determinada altura ele está em casa deste casal e ele vê uma fotografia da mãe desse casal, da mulher, e ele diz, a tua mãe é tão bonita, e ela diz, tens uma fotografia da tua mãe? E ele mostra a fotografia e ela diz, ela é tão bonita. E ele diz assim, eu gostava que a minha mãe pudesse me ver agora, com este casal de amigos tão importantes e tão amorosos. Eu gostava que ela me pudesse ver agora e ter orgulho em mim e ver quem eu sou agora. Ele não precisa daqueles amigos.
A pessoa que ele precisa ao seu lado é melhor do que aqueles amigos. Ele precisa deste filho amado que vem ao nosso lado. Ele precisa de alguém que o torne aceitável, não para as pessoas à volta, mas para o próprio Deus. E é isso que Jesus vem oferecer a cada um de nós. Ele vem oferecer, colocar-se ao nosso lado e tornar-nos a nós aceitáveis, não para determinada pessoa na nossa vida, mas para o próprio Deus. Olhar para nós e ver o seu Filho. E nós sermos filhos amados por causa de Cristo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta oferta que tu nos fazes, de vir até nós, de te colocares ao nosso lado, algo que nós nunca merecíamos. Por melhor que tentássemos, por mais que tentássemos, nós nunca vamos merecer sermos bons, sermos agradáveis aos olhos de um Deus santo, um Deus criador, um Deus todo-poderoso, um Deus perfeito. Mas, Senhor, obrigado porque tu não nos deixaste sozinhos, mas vieste até nós para te identificares connosco nas nossas fraquezas, no nosso pecado. Obrigado porque tu foste tentado e tu passaste essa tentação. Não apenas a tentação do deserto, mas a tentação da cruz. De descer da cruz, tu decidiste não descer. Tu ficaste por nós, por amor ao teu Pai. E por isso nós agradecemos. E por ti, nós agora podemos chamar a Deus o nosso Pai. Estamos tão gratos. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.